Eles se conheciam desde a infância. Ela sempre correu atrás dele. Ele demorou para entender seus próprios sentimentos, mas no fim é o amor que vence. Você já se apaixonou por alguém que parecia te ignorar completamente? Se a resposta foi sim, então A Love So Beautiful vai mexer com todas as suas memórias e emoções. Shin So-ri é nossa protagonista, uma adolescente espontânea, divertida e absolutamente apaixonada por seu vizinho de infância, Cha-hong. O problema, Cha-hong é tudo o que ela não é: sério, reservado, inteligente e distante. A história começa no ensino médio, quando So-ri se declara para o Hong, mas ouve um simples e seco "Eu não gosto de você". Qualquer um desistiria ali. Mas a So-ri, ela diz: "Vou mudar isso". E é assim que começa a saga para conquistar o coração do Cha-hong. Ao redor de So-ri e Hong, temos um grupo de amigos que só deixa tudo mais divertido. Tem o Jung Jin-hwan, o alívio cômico com um coração gigante, a Kang Ha-young, que é a amiga madura e protetora, e o Woo De-sang, o nadador gentil que vai virar a maior pedra no sapato do Hong. Uma das primeiras tentativas é escrever uma carta de amor, mas tudo dá errado. O professor acaba lendo em voz alta para a sala inteira. Enquanto planejava a carta, So-ri conhece o Dae-sang, um novo aluno da sala, e ele logo vira um grande aliado. Assim, começa uma nova amizade para So-ri e os problemas para o Hong. Na época de eleição da escola, So-ri decide se candidatar a representante da sala. Ela tem dificuldade em planejar seu discurso e o Dae-sang tenta ajudá-la. Enquanto o Hong está ajudando a Oh Ui-ji, outra colega de sala e rival da So-ri, o Dae-song está fazendo o que pode para animar a So-ri. No esperado momento da votação que está empatada, a So-ri tem uma grande decepção. O Hong vota na Oh Ui-ji e ela fica em segundo lugar. Ao questionarem por que o Hong não votou nela, ele diz que é porque ela não dá conta. A So-ri fica tão brava que chuta a perna do Hong, mas todos concordam que ele mereceu, não é? Aos poucos, Dae-sang se aproxima cada vez mais da So-ri. Eles ensaiam juntos para uma peça da escola e Hong, mesmo distante, não tira os olhos deles. No momento de apresentar a peça à turma, o Hong fica incomodado e a sala toda admirada com a intimidade entre o Dae-song e a So-ri. No final, é o grupo da Ui-ji quem vence e eles irão interpretar Romeu e Julieta. A So-ri está ajudando nos bastidores e, quando tudo parecia ir bem, a So-ri acaba sendo responsabilizada por um erro na apresentação da peça. O Hong vai atrás da So-ri, mas ele não esperava que o Dae-sang chegasse primeiro. Hong, com ciúmes, desconta nela e diz que ela é um fracasso. Isso parte o coração da So-ri. Ela passa dias triste, pensa em mudar de escola e, mesmo sem saber como lidar com seus sentimentos, o Hong tenta impedir a saída dela. Ele diz: "Não vá embora". E isso é o suficiente para que ela decida ficar. O novo ano começa e o grupo de amigos segue unido. Jin-hwan decide tentar a sorte em um programa de talentos e convida todo mundo para assistir a sua primeira apresentação. Mas o mais interessante desse momento não é a apresentação em si, e sim a tensão no ar. Hong e Dae-sang começam a perceber, quase ao mesmo tempo, que não são os únicos com sentimentos pela So-ri. Jin-hwan acaba levando todos para uma viagem. Durante essa viagem, eles fazem o jogo da verdade. Alguém escreve: "Eu gosto da So-ri". Mas quem foi? O Hong ou o Dae-song? Depois disso, o Dae-sang ganha uma competição e diz publicamente que deve a sua vitória a So-ri, deixando todos especulando sobre um namoro entre eles. No dia do seu aniversário, So-ri sonha em assistir a um jogo de futebol ao lado do Hong, mas os bilhetes são muito caros e seus pais não conseguem comprá-los. Decidida em tornar esse momento especial, ela começa a procurar um emprego de meio tempo. Durante essa busca, ela acaba encontrando o Dae-sang trabalhando em uma lanchonete. Eles conversam descontraídos e So-ri, curiosa, pergunta o que ele escreveu no bilhete do jogo da verdade. Meio sem graça, ele responde que escreveu: "Eu adoro hambúrguer". So-ri ri, aliviada,
achando que isso confirma sua suspeita de que o bilhete romântico foi escrito pelo Ron. Na escola, os colegas continuam comentando que ela e Dae-sung estão namorando, o que desperta o ciúme do Ron. Nem sabendo como lidar com esse sentimento, ele acaba sendo rude com a Sori e, pior, cancela o encontro que tinham marcado. Mas logo se arrepende. Para compensar, pede ajuda a um amigo e tenta comprar ingressos para um show. Em seguida, liga para Sori, o encontro continua em pé. Mas tudo dá errado. Cada um vai para um lugar diferente. Quando finalmente se encontram, descobrem que os ingressos são falsos. Mas mesmo assim, têm um momento especial juntos. Sori, ainda com aquela dúvida no coração, pergunta sobre o bilhete do jogo da verdade. O Ron então mostra o que ele escreveu naquele dia. Não quero brincar disso. E é aí que tudo se encaixa. O bilhete que dizia, eu gosto da Sori, só podia ter sido escrito pelo Dae-sung. Sori decide perguntar diretamente para o Dae-sung se ele realmente gosta dela. Ele, percebendo o clima e que seria rejeitado, diz que escreveu aquilo por brincadeira e que eles são apenas amigos. Ela fica aliviada. Dae-sung fica de coração partido. O Natal tá chegando. A Sori tá empolgadíssima com a ideia de ver neve no Natal. E ela compartilha animadamente com o Dae-sung, que ouve cada palavra com o maior carinho. Enquanto planejam os presentes de fim de ano, Sori e Ha-young percebem que Ruiji está tricotando um cachecol. E imediatamente a Sori entra em alerta. Será que ela vai dar isso pro Ron? O problema é que Sori só tinha preparado um simples cartão para ele. E agora se sente em desvantagem. Já a Ruiji aparece com um presente pro Ron. E, para desgosto da Sori, ele aceita. No dia seguinte, ao vê-lo na escola usando um cachecol, a Sori não consegue esconder os ciúmes. Claro, só pode ter sido da Ruiji, pensa ela, furiosa. Durante a faxina da sala, em um momento de cuidado silencioso, Ron tira a Sori de cima de uma escada, preocupado com o risco dela cair. Aos poucos, ele vai revelando que sente algo, mesmo que não consiga dizer em palavras. E então, começa a nevar. Todos correm para ver, mas percebem que é neve falsa. O culpado, Dae-sung. Ele comprou sprays de neve artificial e subiu até o telhado só para realizar o sonho da Sori. E como se fosse resposta do universo, logo depois, a neve de verdade começa a cair, deixando o momento ainda mais mágico. Num evento de voluntariado, os alunos aproveitam o churrasco. A Sori quer usar esse momento para uma nova declaração. Com a ajuda dos amigos, fizeram uma linda decoração e a Sori está esperando o Ron. Mas, quando ele está vindo, a Ruiji vem atrás dele. Eles conversam e a Ruiji abraça o Ron. É nessa hora que a Sori também se vira e vê os dois abraçados. Ela fica em choque. Então o Dae-sung chega e tampa os olhos da Sori. Ele a vira para ele e a consola, pois a Sori está chorando. Nesse momento, quem vê a cena é o Ron. O que era para ser uma linda surpresa, acabou sendo uma grande decepção. Depois da confusão, Sori se afasta do Ron, magoada. Enquanto isso, Dae-sung continua sendo o ombro amigo de sempre e aproveita para deixar claro ao Ron que também gosta da Sori. Ron tenta se aproximar, levar lanches, buscar alguma forma de pedir desculpas, mas ela não aceita. E quando Sori se desentende com a Ruiji na escola, o Ron aparece, só que para defender a Ruiji. Mais uma decepção. Em nova tentativa, Ron prepara uma música ao piano para Sori. Ela se emociona, mas ainda não está pronta para perdoá-lo. Enquanto isso, Ruiji enfrenta seu próprio colapso. Em um momento de desespero, tenta roubar os resultados das provas, mas é pega pelo diretor. A notícia se espalha por toda a escola. Dae-sung também enfrenta uma fase difícil. Seu ombro lesionado exige tratamento urgente e ele pode ter que abandonar a natação. Na mesma época, Jin-hwan descobre que Ha-young gosta do enfermeiro e fica arrasado. Após uma discussão em sala de aula, ele passa mal no corredor. É quando todos descobrem que ele tem problemas cardíacos desde pequeno.
Em seguida, Ruiji também desmaia após tomar remédios fortes que havia furtado da enfermaria. A mãe dela acusa a escola, mas o enfermeiro revela que ela ignorava sinais de depressão da filha e, por isso, ele pede demissão. Depois de tudo isso, finalmente Sori e Hon fazem as pazes. Ela entende que ele só estava protegendo o segredo da Ruiji. Jin-won volta à escola com um novo visual e uma nova atitude. Se declara para Hae-young na frente de toda a turma. Mas, como a sua saúde ainda inspira cuidados, ele precisa continuar no hospital. E Dae-sang recebe uma notícia preocupante. Sua lesão não melhorou e ele pode ter que deixar a natação. Enquanto isso, Hon não tem mais paz desde que ouviu a confissão de Dae-sang. Fica visivelmente incomodado cada vez que ele se aproxima da Sori. Até num momento bobo de descontração jogando bilhar, o Hon dá um jeito de afastar os dois. Tá claro, o Hon tá com ciúmes, e o Dae-sang percebe isso rapidinho. Após um incidente com a avó do Dae-sang, ele e o Hon têm uma conversa aberta sobre a Sori. O Dae-sang diz que vai recomeçar na natação e pede que o Hon cuide da Sori, mas deixa um aviso, ele pode voltar. Por fim, o Dae-sang se confessa para Sori, dizendo que aos poucos foi se apaixonando por ela. Ele conta um pouco do quanto ele se esforçou para deixar a Sori feliz, mas que agora ele decidiu não gostar mais dela. A Sori fica emocionada, mas apenas pede desculpas. O vestibular chega, todos passam, menos a Sori. Ela fica devastada, mas decide tentar de novo. No ano seguinte, ela passa, e é na mesma faculdade que o Hon. Numa noite especial, depois dela se declarar mais uma vez, eles finalmente se beijam. Agora eles estão namorando oficialmente, viraram o casal da faculdade. O Dae-sang agora é um atleta super famoso, até internacionalmente. E o Jin-hwan e a Hae-young têm seus problemas, mas continuam firmes com o namoro. O tempo passa e nossa querida Shin-sori já está com 27 anos. E descobrindo que a vida adulta pode ser mais dura do que ela imaginava. Enquanto o Hon está mergulhado na faculdade e na residência médica, praticamente sem tempo para vê-la, a Sori enfrenta uma fase difícil. Não consegue emprego, está gripada e ainda precisa se preparar para uma entrevista super importante. Jin-hwan, sempre direto, até pergunta: por que você não chama o seu namorado? Ele é médico, né? Mas a verdade é que Hon nem sabe que ela está doente. No dia seguinte, mesmo ainda mal, Sori vai para a entrevista. Mas é tratada com frieza e não consegue se expressar, sai de lá arrasada. Pouco depois, um colega a chama para um trabalho freelancer, no ateliê dele. Ela aceita, sem imaginar que ele tentaria assediá-la. Por sorte, consegue escapar e, sem saber para onde ir, acaba parando no hospital onde Hon trabalha. Lá, ela ouve enfermeiras comentando que Hon vai se especializar nos Estados Unidos, um convite que ele recebeu, mas não contou a ela. Cansada, magoada e doente, ela senta no saguão do hospital. É quando Hon a vê. Ele pergunta pela entrevista, mas ela não responde. Tenta consolar, segura a mão, mas ela se afasta e solta. Vamos terminar. Ela pergunta por que ele escondeu a viagem para os Estados Unidos. Ele diz que ainda não decidiu, mas ela retruca: você não considera os meus sentimentos nem para tomar decisões. Antes que ele possa explicar ou insistir, é chamado para uma emergência. Ele pede para que ela o espere, mas quando volta, Sori já foi embora. Um mês depois, Heon parte para os Estados Unidos e Sori, firme em sua decisão, o deixa ir. Dessa vez, ela não corre atrás. 3 anos se passam. Heon volta para a Coreia e reencontra Sori quando o pai dela sofre um acidente. A cirurgia do pai da Sori corre bem, e quem auxilia é a amiga médica do Heon. Ele pede que ela cuide bem do paciente e depois a apresenta à família da Sori, deixando claro que são apenas colegas. Algum tempo depois, os 5 amigos se reencontram e, como sempre, Heon e Dae-sang voltam a disputar a atenção da Sori. Ao fim do encontro, Heon a leva para casa.
Ele pergunta se ela se arrependeu da decisão que tomou. Ela diz que não. Ele insiste, querendo saber se ela não quer saber por que ele voltou. Ela responde que não quer saber e tenta ir embora, mas ele a puxa e a beija. Sim, a gente acha que agora vai, mas ainda não é o momento. Como agradecimento pela cirurgia, a mãe da Sori pede que ela leve uma refeição para o Reon. Ela vai e ele insiste para que comam juntos. Durante esse momento, ele pede que façam as pazes, mas Sori responde: "Nós terminamos há 3 anos." Reon responde: "Para mim, nunca terminamos." Ela insiste que sim, que tudo acabou e vai embora. Agora é ele quem vai ter que correr atrás. E chega o grande dia, o casamento do Jin-hwan e da Ha-young. Todos os amigos se reencontram, até mesmo a Ruiji, que pede desculpas a Sori pelo passado. Ela revela que estava em depressão na época e que mesmo assim se declarou para o Reon, que, sem hesitar, respondeu: "Eu gosto da Sori." Ruiji reconhece que ele já gostava da Sori desde os tempos de escola. Durante a festa, Reon pega o buquê e entrega para Sori. O momento é cheio de significados e ainda tem a apresentação musical, uma das cenas mais bonitas do dorama. Mais tarde, conversando com sua amiga médica, Reon ouve dela que o Dae-sang parece ser muito melhor que ele. Isso o incomoda, principalmente porque a Sori não está atendendo as ligações dele. Preocupado, Reon desabafa com Jin-hwan e pede ajuda, mas Jin-hwan se recusa. Diz que a Sori mudou, que não é mais a menina disponível de antes. Ele ainda revela o que aconteceu no dia em que ela terminou com o Reon. Ela estava doente, foi maltratada na entrevista, expulsa do dormitório e assediada, tudo de uma vez, e o Reon não estava lá. Só então ele percebe o quanto foi ausente. Logo depois, todos se reúnem na nova casa do casal de Jin-hwan e Ha-young. A noite é divertida, mas ao sair, Dae-sang se oferece para levar Sori em casa. No caminho, ele se declara novamente. Entrega um lindo buquê e até um anel com um enorme diamante. Mas Sori, com todo carinho, diz que o vê apenas como um amigo. De coração partido, Dae-sang chama Reon e Jin-hwan para beber. Já um pouco embriagado, Dae-sang confronta o Reon e pergunta por que ele voltou. E é aí que o Reon revela tudo. Ele diz que nunca conseguiu viver sem a Sori, e que só foi para os Estados Unidos porque achou que ela iria atrás dele. Mas ela não foi, e ele passou os últimos 3 anos se arrependendo. O que ele não sabe é que Dae-sang estava com o telefone no viva voz. Sim, Sori ouviu tudo. Depois, ela e a Ha-young aparecem para buscar os rapazes, e Sori e Reon têm um momento sozinhos. Em silêncio, os dois se encaram, até que ela tenta ir embora, mas ele a segura. Ele pede perdão, diz que estava errado, que nunca deixou de amá-la. Ela hesita, mas pede um tempo. E pouco depois, o que a gente tanto esperava acontece. Eles finalmente reatam o namoro. Reon prepara uma surpresa simples, mas linda no jardim do hospital. Com flores e uma decoração fofa, pede em casamento. E ela aceita. Naquela noite, os dois voltam para a casa da Sori. Tentam dormir separados, mas a tensão é tanta que Sori chama ele para dormir com ela. Deitados, ela brinca dizendo que ele deve amá-la muito para pedir em casamento. E ele responde: "Você sempre esquece que eu te amo, então deixa eu dizer de novo. Eu te amo." No último episódio, vemos a história pelo ponto de vista do Reon, através de um vídeo que ele grava para Sori, revelando como aos poucos ela se tornou indispensável na vida dele. Sim, a garota que nunca desistiu e o garoto que demorou demais para entender seus sentimentos finalmente ficam juntos. A Love So Beautiful é aquele tipo de dorama que aquece o coração, deixa saudade e dá vontade de ver tudo de novo quando termina. Confesso que este foi um dos primeiros doramas que assisti e que também foi uma das séries que me fez me apaixonar por doramas. Se você também ama doramas com esse estilo leve, romântico e cheio de emoções, já se inscreve no canal. E se quiser ver mais resumos assim, comenta aqui embaixo qual dorama você quer para o próximo vídeo. Até a próxima, dorameiros!